Cuidado com os tratamentos que você vem fazendo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Hoje eu quero esclarecer para você que é leigo na área da saúde e está buscando um tratamento, seja ele através da fisioterapia, através da medicina ou de qualquer outro profissional de saúde, como a gente vai poder identificar se o tratamento que a gente está fazendo realmente funciona ou não, tá bom? Então, recentemente a gente avaliou um paciente que estava na terceira semana de uma crise de dor lombar irradiada para o quadril. E a gente avaliou o paciente e não encontrou nenhum dado do exame físico, nada. Nenhum teste provocativo fez a dor do paciente aparecer. Então eu falei para ele que eu estava no escuro, porque o exame físico dele está limpo, os exames de imagem estão limpos e mesmo assim ele está com dor. Nesse caso, existe um quadro de dor que a gente chama de escape de dor. A gente chama de flare-up tecnicamente. E nesse quadro de dor, que é muito comum em pacientes que têm dor crônica, que tem dor há mais de 3 meses, que a dor vai e volta e por aí vai, nesse quadro é muito comum que em 72 horas a 10 dias o paciente comece a apresentar remissão espontânea dos sintomas. Então vou tentar exemplificar aqui para você. Vamos supor que você teve uma crise de coluna cervical e no exame de imagem, na ressonância magnética, mostrou para você que você tem uma hérnia de disco extremamente volumosa, amedrontadora, que está batendo na raiz do seu nervo, e quando essa hérnia bate na raiz do nervo do pescoço, sua dor começa a irradiar para ombro, irradiar para braço, punho e mão. Você começa a ter dormência nas mãos, formigamentos e por aí vai. Beleza? Isso aí tá claro para vocês, né? O grande lance é que se você não fizer nada, absolutamente nada, em 72 horas a 10 dias, sua dor começa a diminuir. E se você continuar sem fazer nada, só fazendo o wait and see, ou seja, esperar e observar, em 6 semanas, 60% dos quadros entram em remissão. E se você continuar sem fazer nada, ao longo de um ano, 86% dos casos tiveram remissão espontânea. Então, olha só, a gente tem 3 marcos no tempo de um quadro de dor. O primeiro marco no tempo é de 72 horas a 10 dias, o segundo marco no tempo é de 6 semanas e o terceiro marco no tempo é de 1 ano. O primeiro marco no tempo, a grande maioria dos quadros começa a decair. E aí você percebe, não, eu estou nitidamente melhor. Espero que daqui para frente eu continue melhor. O segundo ponto no tempo é o de 6 semanas, onde 60% dos quadros vão evoluir sem você fazer absolutamente nada. 60%. E o terceiro ponto no tempo é de 1 ano, onde 86% dos quadros dessa crise de hérnia de disco ou com dor irradiada vão se resolver espontaneamente sem você fazer nada. Bom, por que eu estou te falando isso agora? Vamos supor que você esteja gripado, beleza? Você está gripado e sua família inteira, tá? Você mora com você, sua esposa e 2 filhos. Os 4 estão gripados, ok? Deixa eu só ajeitar o tripé aqui, pessoal, que ele tá meio tortinho, mas é assim mesmo. Vocês 3 estão gripados, ok? Vocês 4 estão gripados. Seus 2 filhos tomam remédio, tomam um antigripal, tomam uma coristina, vitamina D, vitamina C, enfim. Toma o remédio que você tiver. E você e sua esposa não tomam nada. O que é que vai acontecer com 7 a 14 dias? Com 7 a 14 dias, os 4 membros da família estarão melhores da gripe, a não ser que um dos quadros de gripe evolua para uma pneumonia viral, bacteriana e por aí vai, uma infecção pulmonar e por aí vai. Beleza? Como é que você vai saber que seus filhos melhoraram por causa do remédio se vocês não tomaram remédio e também melhoraram? Como que a gente descobre isso? Através de um tipo de pesquisa, a gente chama de um delineamento de pesquisa. Esse delineamento é o ensaio clínico controlado aleatorizado. E o que é que o ensaio clínico faz? O ensaio clínico coloca um grupo de 100 gripados de um lado e um grupo de 100 gripados do outro.
Em um dos grupos ele dá o remédio e no outro grupo ele dá um remédio placebo, uma substância que é inerte, ou seja, o grupo acredita que está tomando remédio, mas está tomando, por exemplo, cápsula de farinha. E aí eles fazem uma análise estatística, um teste de ANOVA, uma regressão para a média, eles fazem uma análise prisma, enfim, termos mais técnicos, e eles constatam nos resultados que os dois grupos melhoram da mesma maneira em uma porcentagem semelhante. Ou seja, 96% do grupo que toma o remédio melhora, 96% do grupo que não tomou o remédio também melhora. Ou seja, o que a gente fez? A gente isolou os confundidores porque a gente fez o estudo. E Caio, quais são os confundidores? Vamos lá. Se eu tô falando com você aí agora e eu tô te observando através de uma videochamada, se você entrar na live aí comigo agora, vamos dar um exemplo, Pizzaria Dom Sabor. Vamos dizer que a Pizzaria Dom Sabor entra na live aí comigo. E aí eu pergunto para ele, e aí eu falo para ele, olha, seu ombro tá desnivelado, um ombro tá mais baixo que o outro. Automaticamente, ao eu comunicar isso para ele, ele vai se autocorrigir, não é mesmo? E por que ele vai se autocorrigir? Por causa de um confundidor. Nós, quando estamos sendo observados, tendemos a mudar o nosso comportamento. Então, se o cara tá tratando você, ele pergunta, você tá melhor? Você vai dizer, eu tô. Porque existe um filtro social que faz você não frustrar o seu terapeuta. O cara te atendeu bem, o cara te tratou bem, você gostou do cara, você tem a simpatia do seu terapeuta. E por isso existe um filtro social que não deixa a maioria das pessoas falar, pô, eu não tô melhorando, pô, eu tô pior com o seu tratamento. Eu tô percebendo que eu tô piorando. Você geralmente, por estar sendo observado pelo terapeuta, você não fala, então esse é o confundidor. Um outro confundidor é a regressão para a média, a regressão espontânea, a história natural da doença. Então, na regressão para a média, se você tem uma dor de 0 a 10 e você está com a dor 9, é mais fácil ela descer ou ela subir. Para subir só tem um ponto para cima, para descer tem 8 pontos para baixo. Então, é muito mais fácil ela regredir à média de intensidade da dor. Então, você já tende a melhorar sem fazer nada e não por causa de um tratamento que você está sendo submetido. A história natural é exatamente o que eu te expliquei no início dessa live. Existem pontos no tempo, depois que você desenvolve uma dor, que você tende a melhorar espontaneamente, assim como a gripe que eu dei o exemplo. Não é porque você tomou vitamina C, coristina, Benegripe, por aí vai, que você está melhorando. O seu sistema imunológico está atacando o vírus, está atacando a bactéria, está atacando o agente agressor que está te fazendo ficar gripado. Né? Seu corpo está trabalhando para agir como se fosse um antihistamínico, que diminui a coriza, sabe? Que diminui quando você está fungando. Seu corpo faz isso. O remédio ajuda a arremeter, arrefecer os sintomas, mas ele não cura a gripe. Tanto é que se você não toma o remédio certinho, os sintomas voltam, né? Então, o remédio ele é sintomático, ele não está tratando a causa do problema. Quem está tratando a causa do problema é o seu sistema imunológico. Então, você já tende a melhorar. O outro confundidor é o viés de memorização. Eu, como terapeuta, eu tendo a lembrar muito bem dos meus casos de sucesso. Eu não consigo lembrar da média. Por exemplo, eu tenho aí quase 7.400 pacientes atendidos ao longo de 10 anos. E eu não consigo lembrar da média de resultado que eu tenho. Eu consigo lembrar dos casos maravilhosos. Consigo lembrar de uns casos que foram para cirurgia, claro, que não deram tão certo. Mas a média eu não consigo. Isso é o viés de memorização. Se eu parar para perguntar para você aqui agora, o que é que você comeu há 10 dias atrás no almoço? O que é que você lanchou, o que é que você comeu no lanche da tarde de 15 dias atrás? Você lembra? Não. Mas você pode lembrar do que você comeu hoje. Você pode lembrar do que você comeu ontem. Você pode lembrar que há 10 dias atrás você comeu sua comida favorita, sei lá, camarão, lasanha, lagosta, hambúrguer, enfim. Porque você tem um viés de memorização, você memoriza os pontos de forte impacto emocional. Se eu parar para perguntar a você onde é que você estava quando as torres gêmeas foram atacadas pelos aviões lá nos Estados Unidos, você pode ter clareza de onde você estava.
Eu tava sentado no sofá de casa quando a notícia veio, um plantão da Globo. Eu sei exatamente onde eu tava achando que era filme. Porque as situações sobre forte impacto emocional entram no nosso viés de memorização. Por que eu tô te explicando isso? Porque esse é mais um confundidor. Então tem um Hawthorne Effect, que você está se observando, você está sendo observado, você muda de comportamento para não frustrar o terapeuta. Tem um viés de memorização, que eu acabei de explicar. Tem a regressão para a média, que eu acabei de explicar. E tem a história natural da doença. E aí vai ter o efeito da intervenção, que também está sugestionado pelo contexto e pelo placebo. Então, no final das contas, o efeito da intervenção é muito pequeno. Só que, somado ao efeito da intervenção, existe uma técnica de comunicação terapêutica, onde a gente desmistifica as crenças que o paciente tem relacionado ao problema de dor crônica, a gripe, no caso que eu fiz a analogia, né? Então, se você está sentindo falta de ar e você acha que seu pulmão está colabando e que você tem um câncer no pulmão e que você tem que ir para a cirurgia, automaticamente seus pensamentos automáticos são de desfechos futuros incontroláveis, como a morte. Né? Você pensa, meu Deus, eu vou morrer, por que eu não tô conseguindo respirar? Ai, meu Deus, meu filho não pode ver isso, e agora como é que vai ser? Eu tô sozinho aqui. Esses pensamentos automáticos geram sentimentos de medo, de ansiedade, por aí vai. Esses sentimentos geram comportamentos. Taquicardia, taquipneia, você começa a respirar absurdamente mais rápido. Seu coração começa a bater absurdamente mais rápido. Isso potencializa a sua ansiedade. E você começa a ter mais problema, né? Você acha que a gripe vai te matar porque você está com muito pensamento automático catastrófico. E esse exemplo se aplica exatamente na dor. Eu te dei uma introdução aqui de como identificar se o tratamento que você faz é baseado em evidência. Eu dei uma introdução à prática baseada em evidência aqui para te falar sobre isso. Isso chega na hora da dor também. Na hora da dor, você tem pensamentos automáticos de desfechos futuros que você não consegue controlar. E isso potencializa comportamentos que são irritativos, para que você piore cada vez mais. E aí, quando um profissional chega para você e fala, ó, vamos fazer ozonioterapia, porque a ozonioterapia é bactericida, é anti-inflamatório, vai cicatrizar a inflamação da sua hérnia. Porra, serve para tudo? Nada serve para tudo. Nenhum tratamento é 100% eficaz. O meu tratamento não é 100% eficaz. Eu tenho documentado nos últimos 2 anos a taxa de sucesso que a gente tem tido, e a gente tem tido uma taxa de sucesso de 68%. 68% é uma taxa de sucesso absurda para quem faz em média 6 a 8 sessões com a maioria dos pacientes. Então, isso é uma documentação de 2 anos para cá que eu estou fazendo através de análise de prontuário, das minhas avaliações. Então, eu não tenho essa documentação de 10 anos para cá, de quando eu comecei a atender. Fatalmente, se eu tivesse essa taxa de sucesso de 68%, ia cair absurdamente, porque no início da graduação eu fazia muita besteira, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu pegava um paciente que estava com dor no ombro e falava, tá bom, vamos botar uma agulha aqui no seu ombro, porque a agulha vai liberar analgésico aqui e você vai diminuir a dor. O raciocínio não é simplista dessa maneira como a gente tem quando sai da faculdade. Então, quando os profissionais se comunicam de forma inadequada com vocês, incentivando o medo, incentivando a que vocês evitem determinados movimentos ou determinadas atividades físicas ou determinadas atividades esportivas, você aumenta a hipervigilância, você aumenta a catastrofização, você diminui a autoeficácia. Entende? Então você se comporta como se seu corpo fosse frágil e precisasse ser protegido o tempo inteiro. Essa proteção excessiva vai fazer com que sua musculatura tensione absurdamente, e essa musculatura tensionada absurdamente vai fazer com que você perpetue o quadro de dor. Aí quando você chega num profissional que ele fala assim, você tá com dor cervical, você tá com dor na lombar, vamos fortalecer a sua musculatura. Fortalecimento muscular não é tratamento para dor. Fraqueza muscular não é causa de dor. O profissional que te fala isso, ele ainda está desatualizado, infelizmente. Ele ainda está desatualizado. Ele tem um panorama extremamente superficial, onde ele vê o lugar que dói, analisa qual o músculo daquela região e vamos fortalecer aquele músculo.
entende? Ele começa a treinar seu core, treinar seu powerhouse no Pilates. E a gente já sabe hoje, baseado em ciência, que a musculatura do tronco de pessoas com dor já está super ativada. Portanto, não há necessidade mais de contrair essa musculatura através de atividade de core, através de atividades do powerhouse, do Pilates, de contração abdominal. Não é esse o caminho do tratamento de uma dor crônica, beleza? E aí quando a gente fala de prática baseada em evidência, para que você entenda se o tratamento funciona ou não, a gente já tem muitas pesquisas mostrando que atualmente tratamento de dor crônica compõe um pilar chamado educação em ciência moderna da dor. E eu vou te explicar o que é isso agora. Educação em ciência moderna da dor é uma habilidade de comunicação específica que profissionais da saúde devem ter para abordar os problemas, as queixas que os pacientes nos trazem. Então, por exemplo, se o paciente traz para você que ele tem uma hérnia cabulosa, perdão, se o paciente traz para você que ele tem uma hérnia cabulosa e que ele acredita que essa hérnia está garroteando o nervo dele e que a perna dele está doendo por isso, sim, existe essa possibilidade. Menos de 10% dos casos realmente é isso que está acontecendo, mas os outros 90% não é isso. Ele diz que está com a dor ciática, mas na verdade é uma dor ciática falsa. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você faz o exame físico nesse paciente, você testa a raiz desse nervo e o teste está negativo. Então, quando você explica para o paciente que esse teste está negativo e que essa dor não vem de uma compressão nervosa, você começa a dar o benefício da dúvida para o paciente. E nesse benefício da dúvida, o que vai acontecer? Ele vai dar um voto de confiança a você para se submeter a alguns exercícios que você vai, vamos dizer assim, expor esse paciente de forma gradual. E que se você não tivesse explicado essa questão de que a alteração que ele veio na ressonância não é compatível com o exame físico dele, se você não explica para ele que essa alteração da ressonância acontece também em pessoas que não têm dor, ele não te dá o benefício da dúvida. Ele fica com aquela ideia que o médico passou para ele. E qual que é essa ideia? É a ideia de que a dor está sendo causada pela hérnia. E se está causando pela hérnia, o único pensamento provável é que para melhorar eu tenho que retirar essa hérnia cirurgicamente. A gente sabe hoje que apenas 4% dos casos de hérnias de disco são cirúrgicos. Então, esse é um processo de educação em dor. Então, por exemplo, se você faz agachamento na academia e dói seu joelho e dói sua coluna, fatalmente você já encontrou profissionais que digam, então não faça agachamento, você vai para o leg press. Aí de tanto não fazer o agachamento, sua articulação começa a ficar com rigidez e essa rigidez começa a desenvolver e agora o leg press agora também passou a doer. Aí vão te dizer assim, para de fazer leg press, vamos fazer agachamento só isométrico na parede. Aí você começa a fazer agachamento isométrico na parede, não sente dor no joelho, não sente dor na coluna, acha que tá tudo bem. Só que de tanto não fazer o agachamento, de tanto não fazer o leg press, você começa a ampliar a rigidez no joelho, a rigidez na coluna, vai aumentando, ao ponto que o agachamento isométrico na parede com a bola nas costas vai passar a doer seu joelho, vai passar a doer sua coluna. Então, à medida que você vai tirando os exercícios e as atividades dos pacientes com dor crônica, eles vão tendo um fator a mais de perpetuação da dor, que é o descondicionamento, a inatividade física. O nível de exercício físico cai, consequentemente o nível de atividade cai. Aí você pega uma idosa que, por exemplo, tem 70 anos e tem artrose grau 3 de joelho e tem indicação de prótese, mas que ela estava caminhando muito bem, caminhava 1 hora, 1 hora e meia, sentia dor durante a caminhada, mas não piorava depois e ela continuava assim, porque era isso que estava tirando ela da cirurgia. E aí o que acontece? Ela entra no ortopedista que diz para ela, pare de caminhar, porque o impacto vai ser ruim para o seu joelho, a artrose vai avançar, a gente vai ter que fazer a prótese mais rápido. Aí a informação que esse profissional dá transforma paciente que tem artrose sim,
mas está completamente funcional, numa paciente completamente disfuncional e inativa fisicamente. E qual que é o efeito no cérebro da inatividade física? Ela amplia esses pensamentos automáticos de catastrofização relacionados ao futuro. E nesse caso, relacionado ao futuro de incapacidade, onde essa senhora pensa o tempo todo que vai depender da filha, que vai incomodar a filha, e às vezes tomou até uma queda em casa e não falou para a filha para não preocupar a filha. Tudo a partir de uma informação que um profissional de merda deu para ela. E aí não é só ortopedista não, tá? Tem muito fisioterapeuta que fala essas besteiras também, tá? Profissionais de saúde desatualizados, é o que eu quero dizer. Então, por exemplo, como que a gente faz educação em dor com esse perfil de paciente? Olha, você acha que caminhar é arriscado? Tá, sobe aqui na esteira, vamos caminhar 10 minutos e ver quanto você aguenta. Com 10 minutos, ela não sentiu dor. Olha que bom, a gente vai fazer 10 minutos todos os dias até você voltar na semana que vem. Na outra semana, ela fez 10 minutos todos os dias, mais alguns exercícios que a gente prescreveu para que ela tenha mais segurança na caminhada, e a gente evolui para 20. Só que quando chega no minuto 16, ela começa a sentir dor, então a gente regride de 20 para 15. E ela evolui a semana inteira com 15 minutos, mais alguns outros exercícios que a gente prescreveu em casa, ela volta na semana 3, a gente evolui para 20, e aí ela já não sente mais dor. E a gente vai evoluindo ao passar de 3 meses, onde a paciente volta a fazer a 1 hora de caminhada, que ela gostava, e volta a sentir cada vez menos dor no joelho, cada vez menos dor na coluna, cada vez menos dor no quadril, porque a nossa conversa desmistificou a crença de que o joelho dela só teria solução cirúrgica e que não poderia fazer atividade. Porque não é sobre o que eu falo ou sobre o que o médico fala, é sobre o que o seu corpo te fala. A gente ensina qual é a linguagem do seu corpo, que idioma seu corpo fala com você. Ele não fala inglês, ele não fala grego, ele não fala romano, italiano, português com você. Ele fala através de um sinal de trânsito. Se você faz um exercício, sente dor durante, a gente não liga. A gente só liga se esse exercício te deixou pior depois. Entende? E aí quando o paciente entende isso, ele começa a monitorar tudo que ele pode fazer. Porque ele testa, vou fazer uma faxina aqui na casa 1, fiquei quebrada por 3 dias e depois voltei ao normal. Olha a faxina, meu corpo não está aceitando porque eu fiquei pior depois. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? Quanto tempo você fez de faxina? Levou umas 2 horas, 2 horas e 15. Pronto, agora você só vai faxinar cômodos da casa, que durem 30 minutos. E a gente começa a exposição gradual. E aí, nessa questão de exposição gradual, pessoal, é extremamente simples, assim como a gente está falando. Só que, dentro dessa simplicidade, existe uma dose. E essa dose é a diferença entre remédio e veneno. Se você passar uma dose equivocada para o paciente vai agravar. Se você passar uma dose insuficiente, o paciente não vai melhorar. Se você passar uma dose dentro da zona de um volume mínimo efetivo e de um volume máximo que o paciente é capaz de se recuperar, aí o paciente vai ter o efeito terapêutico, beleza? E aí eu quero falar sobre um outro tópico agora, que é o tópico sobre casos complexos de dor crônica, tá? Caio, o que é um caso complexo de dor crônica? Bom, vamos supor que nessa semana eu atendi 18 pessoas com dor no mesmo lugar, dor na coluna lombar. Todas essas 18 pessoas têm o mesmo diagnóstico do mesmo médico, que é hérnia de disco lombar. Só que na avaliação da fisioterapia, a gente não avalia o exame de imagem, a gente não avalia os testes que o ortopedista faz. A gente tem os nossos próprios exames físicos e a gente tem os nossos próprios testes. Baseado nos nossos exames físicos e nos nossos próprios testes da fisioterapia musculoesquelética, a gente reúne um conjunto de sinais, que é o que a gente vê, e um conjunto de sintomas, que é o que o paciente fala, aliado a um conjunto de características clínicas, que é a provocação que a gente faz nos testes em consultório através das teleconsultas. O conjunto de sinais, sintomas e dos testes do exame físico que a gente faz me dá uma série de características clínicas, vamos dizer de 3 a 10 características clínicas. Vamos supor que você tem 5 características clínicas. Essas 5 características te botam num grupo específico de paciente que é responsivo, que é melhor responsivo
a determinada técnica. Então, baseado no seu conjunto de características, a gente vai saber se a gente tem que fazer acupuntura com você, se a gente tem que fazer osteopatia com você, se a gente tem que fazer Mackenzie com você, se a gente tem que fazer terapia cognitivo-funcional com você, se a gente tem que fazer facilitação neuromuscular, se a gente tem que fazer pilates, se a gente tem que fazer RPG, se a gente tem que fazer terapias manuais, entende? É esse conjunto de características que vai me dar o seu diagnóstico da fisioterapia, que é completamente diferente. Então, dentro daqueles 18 diagnósticos que eu acabei de falar, as 18 pessoas têm diagnósticos diferentes na fisioterapia. Então, por mais que o diagnóstico do médico seja igual à hérnia de disco, o tratamento dentro da fisioterapia vai ser completamente diferente para cada um daqueles pacientes, tá? E aí, dentro desses 18 quadros, existem 3 quadros que são muito simples, que são os bloqueios de movimento, as alterações posturais e as restrições de movimento. Os bloqueios de movimento, as restrições de movimento e as alterações posturais são coisas extremamente simples de tratar, que fisioterapeutas sabem como manejar bloqueios de movimento, restrições de movimento e alterações posturais. Mas todos os outros 15 diagnósticos, além desses 3, a gente considera um caso complexo de dor crônica. Só que não basta ser um caso complexo. Por exemplo, um dos casos complexos mais comuns é a síndrome dolorosa crônica, onde o paciente tem de 5 a 13 características que fazem a gente identificar que o sistema nervoso desse paciente está disfuncional, está anormal, não é capaz de controlar a dor, está refratário a diversas medicações, refratário a diversos exercícios que teriam que ser terapêuticos, mas para esse paciente não se torna terapêutico. É um dos maiores desafios de prática clínica. A maioria dos profissionais encaminham esses pacientes para psicólogos e psiquiatras. E os psicólogos e psiquiatras, em sua maioria, não têm o discernimento de saber o potencial que a fisioterapia especializada em dor tem para esses pacientes. E aí ficam só na exposição a tratamentos de saúde mental e de tratamentos medicamentosos, e esses pacientes perdem a janela terapêutica de um bom fisioterapeuta. Entende? Então, eu tô cansado de ouvir de pacientes que outros profissionais falaram: mas é da sua cabeça, não, você está muito estressado, não, isso é psicológico. E aí o paciente meio que recebe um atestado de maluco, né? Como é que a dor é da minha cabeça? Não, jamais é da cabeça do paciente. O cérebro, ele influencia na manutenção da dor, na gênese da dor e na intensidade da dor. Mas a gente não pode dizer que a dor é psicogênica nunca, tá? Em nenhum momento a gente pode falar isso. Um dos outros casos complexos mais comuns são as radiculopatias. As radiculopatias são caracterizadas por dores que saem do pescoço e vão para o braço, que saem da lombar e vão para as pernas, e tem uma série de características, né? Tem de 3 a 8 ou 9 características, não lembro agora. E aí, né, esse conjunto de características de radiculopatia, é muito comum que a gente tenha 3 objetivos extremamente claros. Quais são esses 3 objetivos? O primeiro objetivo é fazer o controle da dor. O segundo objetivo é recuperar a capacidade de dobrar o tronco, porque quando esse paciente trava, ele não consegue vestir uma roupa, ele não consegue calçar um sapato, cruzar a perna, abaixar para pegar um objeto no chão, dobrar um pouquinho para escovar o dente na pia do banheiro, ele não consegue dobrar. Então, controle da dor, recuperar a capacidade de dobrar o tronco e recuperar a capacidade de jogar o peso do corpo na perna que a dor está irradiando. Então, às vezes o paciente tem uma dor na lombar e essa dor na lombar desce para uma das pernas e por causa da dor na perna, ele começa a tirar o peso do corpo daquela perna. E aí ele entra em um outro problema que a gente chama de disfunção de descarga. Nesse quadro de disfunção de descarga, o que vai acontecer? O paciente vai ter um comportamento que chamamos mal adaptativo e ele vai se perpetuar como se fosse um paciente manco. O paciente está mancando o tempo todo, a gente chama isso tecnicamente de claudicação. E essa claudicação, esse mancar do paciente pode se perpetuar por mais de 3 semanas, por mais de 3 meses, e esse comportamento fica enraizado. O paciente até melhorar da dor, mas ele não anda direito mais, porque ele enraizou uma memória lá no cérebro tão aversiva que se ele joga peso na perna, ele pode voltar a ter aquele problema. Então ele fica com esse comportamento meio que automático.
E isso é extremamente ruim porque outras dores vão surgir de uma forma que eu diria até didaticamente para vocês, de uma forma compensatória. Então, recuperar ou dobrar do tronco, controlar a dor e devolver a capacidade do corpo, jogar o peso na perna que está irradiando dor, são os objetivos principais dessas radiculopatias. Só que aí eu gosto de falar para vocês de um modelo que a gente chama transdiagnóstico. O que é um modelo transdiagnóstico? Um paciente com uma síndrome dolorosa crônica, ele nunca vem só com a síndrome dolorosa crônica. Por exemplo, a gente tem um paciente que está com a síndrome dolorosa crônica e ela tem também síndrome do intestino irritável, ovário policístico e mioma de útero. Essas alterações, que chamamos somatoviscerais, desencadeiam uma dor na lombar, na pelve e no quadril e uma dor no ato sexual dessa paciente. Então, você percebe que não basta a gente... oi, tudo bem? Como é seu nome? Com o que você trabalha? Você mora com quem? Você é casada, solteira? Você tem filha, tal? Onde é que dói? Desde quando? Quais exames você já fez? Vamos fazer esse teste aqui? Não dá para fazer só isso. Porque quando a gente faz isso, a gente reúne as características que eu falei do início da live para enquadrar ela num diagnóstico, que nesse caso seria síndrome dolorosa crônica. Mas se a gente não para analisar o contexto sob a ótica de uma avaliação clínica, tipo, perguntar, o último check-up de coração estava ok? O último check-up do pulmão estava ok? Você tem asma, infecção respiratória, pneumonias, você tem azia, gastrite, refluxo, gordura no fígado, esteatose hepática no caso, você tem colesterol alto, cálculo de rim, cálculo de vesícula, seu intestino, como é que é o funcionamento? Ele é todos os dias, uma vez, todos os dias 3 vezes, dia sim, dia não, passa 3 dias sem defecar, como que é o funcionamento? Hidratação, como é que tá? Útero, ovário, endométrio, tudo ok? Última transvaginal, tava ok? Você já fez endoscopia na vida? Tinha H. pylori? Enfim, essas são questões extremamente técnicas, mas só para você entender que um profissional que não te avalia como um todo, ele olha para seu ombro e diz, vamos testar seu ombro aqui porque seu ombro está doendo, né? Então vamos fazer um fortalecimento, um alongamento e olha só para o ombro. Só para você ter uma ideia, o seu ombro pode doer porque você está passando por um processo de luto, né? Você perdeu seu pai, Deus livre e guarde aí, e você está nas 5 fases do luto, né? Você está em negação, barganha, raiva, depressão e não chega na 5ª fase que é a aceitação nunca. Você está há 3 anos, 4 anos, 7 anos sofrendo pelo luto porque não procurou auxílio psicológico e você fica o tempo todo, barganha. Meu Deus, por que comigo? Negação. Meu Deus, por que comigo, né? Barganha. Por que eu? Traz ele, por que não me levou em vez de levar ele? Né? Raiva, não pode, tá dando tudo errado e tal. Enfim, depressão, extremamente triste, sem vontade de fazer nada. Tudo porque você está passando por um luto. Seu ombro está doendo. E o cara está analisando lá, testando seu ombro. Não tem como. A gente fala em modelo transdiagnóstico hoje. E o que é esse modelo transdiagnóstico? O modelo transdiagnóstico é justamente essa análise fazendo a interconexão com todos os contextos de vida. Aspecto pessoal, aspecto profissional, aspecto financeiro, aspecto espiritual, aspecto de corpo e mente, né? Aspecto de satisfação com o trabalho, aspecto de esforço, recompensa, né? Se eu acredito que me dou demais para determinado ponto da vida e não tenho reconhecimento que eu julgo ser necessário, o reconhecimento pessoal ou financeiro. Exemplo, eu me dou demais para meu namorado, mas meu namorado faz pouco caso comigo, eu acho que ele se doa pouco, então sua balança de esforço-recompensa está desequilibrada. E quando eu tenho uma balança de esforço-recompensa desequilibrada, ou no trabalho, eu me dou demais, estou substituindo aquele cara do meu setor há X meses e não recebi um aumento ainda, meu chefe me persegue, tem um funcionário que eu tô querendo demitir, mas eu não posso, porque ele tem 30% das vendas. Enfim, você acaba... Quando você não analisa isso, você acaba ficando refém do que a maioria dos médicos fazem. O cara olha pra sua cara 15 minutos, pergunta 3, 4 perguntas pra você, anota... só pra você ter uma ideia, deixa eu te contar uma breve história aqui. Em 2016, 2017, eu tive 2 episódios de diarreia com sangue. E eu fiquei com pensamento automático, eu tô com câncer de intestino. Caramba, fudeu, vou morrer.
eu fiquei 72 horas sem dormir, pensando nessa merda. E aí, comecei a racionalizar, entrar na internet, procurar coloproctologista. Eu fiz uma lista com 13 nomes e comecei a entrar em contato com todos os médicos que eu conhecia para saber se os médicos conheciam tais coloproctologistas. Aí os médicos que eram meus amigos, eles conheciam 3. Tá, resumindo, eu fui em 5 profissionais e esses 3 que eles conheciam eram extremamente caros e privados, né, particular. Paguei todos eles e assim, de todos que eu fui, um me examinou. Todos os outros só me fizeram perguntas. Apenas um levantou do consultório, me colocou numa maca, fez um teste palpatório abdominal, fez um teste de toque retal, prescreveu uma colonoscopia, tirou 3 pólipos do intestino e falou pra mim que só tirou os pólipos porque tava muito aparente, mas eram benignos e que eu poderia ficar com eles até completar 40, 45 anos e só tirar nessa época, mas tava muito fácil de tirar. Ele chegou e tirou porque lá na frente pode virar uma coisa ruim, mas que não tinha nada a ver com o meu episódio de diarreia com sangue. Ele sentou, olhou dentro dos meus olhos e perguntou: como é que você tá? E tipo, eu fui naquele padrão automático de resposta: não, eu tô bem. Tipo, padrão automático mesmo, tipo, tô bem, tchau. Ele continuou segurando minha mão e com o olho no meu olho. Como é que você tá realmente? E aí, velho, quando ele perguntou isso, eu comecei a internalizar que tinha várias coisas acontecendo no meu contexto familiar. E entre na árvore genealógica de vida, né, o meu primeiro grau de parentesco, eu tava tendo um conflito bizarro e eu tava assistindo esse conflito há uns 3, 4 anos sem poder fazer nada, impotente. E eu falei: rapaz, eu tenho que me desvencilhar disso, porque eu acho que isso tá me afetando. Eu comecei a fazer terapia e eu comecei a entender que existem pessoas dentro da nossa própria família que nos fazem mal. E eu simplesmente tomei a decisão de sair de casa. Nunca mais eu tive o problema. Mas nunca mais eu tive o problema. Então assim, por que eu contei essa breve história aqui pra você? Pra você entender que é muito mais do que fazer perguntas clássicas de respostas sim ou não pra você numa avaliação. É muito mais do que, faz o exame de sangue aqui. Gente, só pra você ter uma ideia, os planos de saúde estão limitando a quantidade de exame de sangue porque a galera tá pedindo uma quantidade exorbitante de exame de sangue que você sai de lá, tiram 130 tubos de você e assim, 70% daqueles exames não servem pra porcaria nenhuma. É só para onerar o preço que o seu plano de saúde paga para o laboratório dar comissionamento a quem prescreveu o exame. Então o sistema é extremamente sujo e te pede vários exames desnecessários. É muito mais do que você prescrever uma ressonância. Só para você ter uma ideia, a gente tem colegas que foram desligados de um grande hospital daqui de Salvador, porque não pediam um exame de imagem, a ressonância magnética. Tem uns hospitais aqui que tem convênios com clínicas diagnósticas de imagem. E quando você entra na emergência, é meio que rápido e caceteiro. Já vai uma autorização pro seu plano para liberar uma ressonância ou tomografia. E, gente, ó o que eu tô te falando. Em caso de dor, 4% dos casos são cirúrgicos. Os outros 96% não são. Isso quer dizer que 96% das pessoas que chegam em crise de dor nas emergências não precisam de exame de imagem. E quando fazem exame de... Porque assim, o paciente acha que quanto mais investigado ele for, melhor atendido ele foi. Mas na verdade não é assim. Na verdade, quanto mais exame você pede para o paciente, pior é para você diagnosticar. Mais confuso é e mais gera o sentimento de medo e ineficiência corporal no paciente. Porque, vê só, eu atendi uma paciente com 18 sacolas de exame de imagem. Ela tinha uma ressonância do ombro, uma do cotovelo, uma do punho, dos dois lados, 6. Quadril, joelho e tornozelo dos dois lados, mais 6, 12. Ela tinha uma de cada coluna, né? Cervical, torácica e lombar, mais 3, 15.
E ela tinha uma da cabeça e uma da TM. 16, 17 sacolas de exame de imagem. Ela foi e Caio, olha aí pra você ver o que eu tenho. E eu, calma, eu preciso entender quem é você, qual é o seu problema, qual é a sua queixa. E se necessário, olhe os seus exames. O exame não ajuda a fisioterapia na dor crônica. O exame só ajuda o médico que vai fazer cirurgia. Mas não ajuda o fisioterapeuta a tratar você. A gente não depende do exame de imagem para tratar você. A gente depende do exame físico que a gente faz ou presencial ou online através de movimentos. Só isso. Esse é o nosso método de avaliação. E o que aconteceu? A dor que ela tinha no cotovelo, no ombro e no punho, ela tinha dor generalizada e tinha um diagnóstico de fibromialgia, era um bloqueio de movimento no pescoço. Então a gente encontrou uma sequência de 3 movimentos no pescoço que tirou a dor dos 2 braços dela. A dor que ela tinha no quadril, no joelho e tornozelo era um bloqueio de movimento na lombar. A gente encontrou 2 ou 3 movimentos na lombar que acabaram com as dores nos membros inferiores dela. Ela continuou com dor torácica, continuou com dor de cabeça e continuou com dor de ATM. Mas a gente aplicou um questionário para ela, que a gente chama questionário de incapacidade Ozoestre. Nesse questionário de incapacidade, ela chegou para mim com 64% de incapacidade. E ela saiu do tratamento em 3 meses com 12% de incapacidade. Ainda com dor de cabeça, ainda com dor na TM, ainda com dor na torácica. Por quê? O tratamento para essas regiões é diferente do tratamento para a coluna. Então, do tratamento para lombar e para cervical. O tratamento para lombar e para cervical pode melhorar a lombar, cervical e os membros superiores e inferiores. Então a gente mata 3, 4 coelhos com a cajadada só. Mas o tratamento da torácica é específico da torácica, o da TM é específico da TM, o de cabeça é específico para a cabeça. E aí, como ela teve uma melhora absurda, ela não teve interesse em fazer o tratamento, ou seja, a percepção de dor na TM, de cabeça e na torácica não eram suficientemente fortes para que essa paciente decidisse fechar um novo tratamento comigo só para aquelas condições. Então, olha que maravilha, a gente não precisava das 17 sacolas de exame de imagem que ela trouxe para a gente e a gente, através de uma triagem de movimento, conseguiu dar resultado para essa paciente, que indicou para a gente a família inteira. E vira e mexe, um parente dela vai lá também para a gente atender. A grande sacada desse modelo transdiagnóstico é que a gente entende que se você tem uma dor de cabeça, do tipo enxaqueca, né, porque são mais de 300 tipos, não é só a enxaqueca que te faz doer. O sistema nervoso está em alerta. Por que está em alerta? Porque você é uma mãe solo que do nada o pai voltou para sua vida e é um relacionamento tóxico, onde ele te agride e ele te ameaça e você tá o tempo todo com o sistema nervoso em luta ou fuga. Só que essa pergunta, essa questão não é falada em consultório. Ela é omitida porque as pessoas que sofrem por agressão, as mulheres que sofrem com agressão, elas têm vergonha de falar que sofreram agressão. E aí a gente vai criando vínculo ao longo das semanas e começa a mostrar pesquisas científicas que trazem as influências principais nas causas de dor. E aí eu gosto de bater sempre em lazer, sexo, trabalho e ameaça. Então a gente mostra 4 artigos científicos para os pacientes e começa a sugestionar. Então, se por exemplo isso acontece, aquilo acontece, nosso cérebro começa a ficar mais reativo e produzir mais dor. Beleza? Então, quando o nosso cérebro começa a ficar mais reativo e produzir mais dor, isso aí não vai melhorar. E aí, quando a gente bate nessas questões, os pacientes começam a chorar em consultório. E depois desse choro, o paciente se sente muito melhor. E aí a gente levanta aquela reflexão, se foi tão bom assim conversar comigo, imagine conversar com uma pessoa que é especialista nisso, que sabe o que porque assim, você tá me contando, eu tô me solidarizando com você, mas eu não sei o que te dizer. Porque apesar de estudar psicologia, eu não sou psicólogo ainda. Então eu não posso exercer a psicologia com você. Mas se você tivesse com um psicólogo agora, ela ia saber exatamente quais são as perguntas que ela tinha que fazer
para você começar a fazer uma descoberta guiada de como melhorar a maneira de lidar com esse desafio que você está tendo na vida. Então, por exemplo, às vezes tem um paciente que está com... Esse caso super interessante de uma paciente que é irmã de uma outra paciente que tratou com a gente uma dor lombar e melhorou muito, e ela veio com o mesmo problema, achando que era o mesmo problema. Eu avaliei ela, não encontrei nada, e ela continuava com essa dor lombar, e eu falei, não posso te tratar porque seu exame físico está limpo, seu exame de imagem está limpo. Ela, não, mas minha irmã tratou com você, eu quero tratar com você, eu quero tentar porque eu tenho certeza que você vai descobrir. Eu falei, nesses casos, como você quer tratar, mesmo ciente que eu não encontrei nada, existe uma probabilidade de submeter você a um conjunto de exercícios específicos e você ir trazendo resposta de melhora ao longo do tempo. Só que se essa melhora não acontecer em até 6 semanas, a gente aborta o tratamento. Mas na maioria das vezes, Zaratio se lesionou de novo. São Paulo Atlético Mineiro. Acabou de voltar de lesão, se lesionou de novo. Esse calendário é horrível pro futebol. E na maioria das vezes, esses pacientes, eles omitem essas informações, mas a gente deixa claro, se você não melhora em 6 semanas, a gente aborta o tratamento, a gente vai tentar em 6 semanas, se você melhorar, a gente continua por mais 6. E aí ela topou. Ela chegou na 5ª sessão sem nenhuma melhora. E na minha experiência, o paciente, ele em 4 semanas comigo, ele já começa a perceber melhora. Se chegar na 4ª semana e ele não melhorar, eu já estou tentando fazer contato com outros profissionais para encaminhar esse paciente, porque é um paciente que é refratário a tratamento conservador e vai precisar de tratamentos mais invasivos, vamos dizer assim. Então, quando eu vi que ela não melhorou, ela veio na 6ª sessão com a filha. E aí a filha falou que a dor dela começou quando ela passou no mestrado na Austrália. E aí eu falei, caramba, olha que louco. Faz sentido que você está passando por um processo de iminência de luto porque sua filha vai morar longe. Você mora com sua filha há quanto tempo? Desde que ela nasceu. E aí ela começou a chorar. E eu falei assim, realmente você está com um conflito emocional em curso aí, é um conflito de aceitação, você precisa entender que a gente cria filhos para o mundo e que os filhos criam asas e se desvencilham da nossa bolha, né? Então, enquanto você não lidar melhor com isso, essa dor provavelmente não vai melhorar. Resumindo, a irmã dela voltou para um tratamento, acho que um ano e um pouquinho depois, e falou que a sobrinha desistiu do mestrado lá. E o relato é de que a irmã dela não sente mais dor. Ou seja, bateu exatamente com o que a gente pensou para ela. Então, analisar o paciente de uma forma transdiagnóstica, com cuidado centrado no que o paciente sente e não nos exames de sangue, não nos exames de imagem, é a tendência para os próximos 5, 10, 15 anos, tanto nas áreas da medicina, fisioterapia ou psicologia. E o profissional que não faz isso com você, provavelmente está te vendendo um tratamento só para ganhar dinheiro porque é um charlatão ou porque ele ainda é ignorante, ele não tem conhecimento científico para saber como é o certo fazer atualmente. E aí ele não está agindo de má fé não, ele não tem acesso ao conhecimento. Só que você que está assistindo essa parada aqui agora, ou que está vendo a gravação no YouTube, no Instagram, ou está ouvindo lá no Spotify, nos podcasts, você já sabe disso. Então, se você acredita que essa informação é importante para alguém, tem um botãozinho aqui de um aviãozinho, clica nesse aviãozinho e encaminha para a pessoa que precisa ouvir sobre diversos tratamentos que não funcionam. Por exemplo, se sua dor já passou de 3 meses, nada que você deite para receber vai melhorar você. Ou seja, se você deitar para fazer liberação ventosa, acupuntura, massagem, osteopatia, quiropraxia, terapia crânio-sacral, terapias manuais em geral, você não vai melhorar. Porque o seu problema é crônico. E o problema crônico, ele faz parte de um mau processamento do sistema nervoso. Não é mais uma estrutura da coluna, do ombro que está fora do lugar e o paciente e o terapeuta vai colocar. Não é mais um músculo que está tenso e o terapeuta vai relaxar.
Não é mais uma musculatura que está fraca e o treinador vai fortalecer. Não é mais uma postura que está ruim e é só corrigir a postura. Por falar nisso, perceberam que eu estou aqui relaxado o tempo todo falando com vocês? Não existe isso aqui, pessoal. Isso aqui é para reunião de negócios, é para linguagem corporal, fechamento de contrato, imposição de uma imagem de respeito, mas no geral, na média, é para desarmar a coluna. Porque ninguém aguenta ficar assim o tempo todo, não. A musculatura cansa, não existe postura certa, a postura certa é sempre a próxima. Aí o paciente sai de lá do consultório com o celular, com o despertador de hora em hora, só para sair da posição que eles estão. Porque ficar parado na mesma posição o tempo todo é ruim. Mas não é porque sua postura está relaxada, ou está ereta, ou está torta, ou você está sentado no braço do sofá torto que dói. Quando sua dor passa de 3 meses, o tratamento que funciona baseado em ciência são tratamentos que você participa do processo. Caio, como que eu vou saber se eu estou participando ou não? Você está fazendo o que o fisioterapeuta pede ou está recebendo o que ele quer te dar? E isso já vai saber, você já vai conseguir diferenciar muito bem. Uma outra coisa, você está participando do tratamento quando você entendeu o que acontece, por que dói, o que faz doer, o que faz aliviar e o que influencia na dor. Quando você entende, você derruba um bocado de crença que você tinha a respeito do problema e isso tende a reduzir o seu medo. O medo é processado numa área do cérebro chamada amígdala, responsável por detecção de ameaça. E a amígdala é aquela estrutura que, por exemplo, quando você está num sinal de trânsito e você vê que um motoqueiro passou e está assaltando e vai te assaltar, você detecta a ameaça mais rápido do que o normal, pisa no acelerador e foge do assalto. A amígdala é aquela estrutura que quando você passa perto do fogão, antes da temperatura ser suficientemente forte para queimar você desencadeia um reflexo de retirada automático. Sua mão sai espontaneamente dali, porque o calor despolarizou um canal de cálcio na sua mão. Esse canal de cálcio mandou informação nervosa até o corno dorsal da medula, que subiu até o tálamo, o hipocampo, até o tronco cerebral. E lá no centro cerebral superior, em regiões suprassegmentares, o reflexo de retirada foi desencadeado. E automaticamente você tira a mão ali da temperatura alta. Quando você olha, você sente que está quente, mas você não queimou. Então a amígdala detectou a ameaça de forma automática. É isso que a amígdala faz. Então quando você está com a amígdala superativada, seu medo está alto. Quando você entende o que está acontecendo a respeito da dor crônica, a amígdala começa a reduzir a atividade elétrica lá no cérebro. E o seu medo começa a diminuir. Quando seu medo começa a diminuir, um mediador químico, um neurotransmissor chamado colecistoquinina começa a reduzir na sua corrente sanguínea. A colecistoquinina está fortemente associada à ansiedade. Então, a sua ansiedade diminui também. Ou seja, aquele fluxo de pensamentos automáticos catastróficos que te colocam num cenário onde você não vai saber lidar com aquela dor, começa a diminuir. E aí você sai de um padrão de pensamento intrusivo, ruminativo, repetido, para um padrão de pensamento que, parece que está melhorando. Acabei de achar a luz no fim do túnel. Entendi o que acontece. Então já sei que posso evitar isso, isso e aquilo. É que nem emagrecimento. Não é conta de somar e subtrair, mas é que nem emagrecimento. Cara, você sabe o que te engorda. Você sabe o que te engorda. Você sabe o que te emagrece. Você sabe o que é um alimento saudável. Você sabe o que é um alimento industrializado. Você tem um comportamento deliberado de comer a zorra do choquito, a zorra do brigadeiro, mas você sabe que aquilo não é bom para o emagrecimento. Então, você entende isso e mesmo entendendo isso não faz. Olha que louco. Você sabe que cigarro mata, mas mesmo assim você fuma cigarro. Você sabe que cigarro tem chance de dar câncer, mas mesmo assim você fuma. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E por que eu quero que você entenda essa analogia? Porque não basta você ter a informação para você mudar o comportamento e melhorar da dor. Você precisa
passar por um processo terapêutico onde você descubra isso de uma forma guiada. Jamais você vai fazer uma pergunta para mim e eu vou te dar a resposta de mão beijada. Eu vou te devolver com outra pergunta para que você reflita. Porque quando a descoberta é guiada, a mudança de comportamento tem maior chance de acontecer. E ainda sobre mudança de comportamento, durante a anamnese, durante a entrevista, a gente aplica o que a gente chama de entrevista motivacional. E na entrevista motivacional, a gente sabe exatamente em que fase de mudança de comportamento você se encontra. Então, existem casos que os pacientes ainda estão numa fase de contemplação, onde eles reconhecem que precisam mudar, mas não estão tomando atitudes para a mudança. E nesses casos, a gente não segue com tratamento com o paciente. Claro que não foi sempre assim, né? Hoje, que a demanda, graças a Deus, está extremamente forte, que a gente aplica desse jeito, mas não foi sempre assim. Atualmente, a gente só recebe pacientes que estão em fase de manutenção de mudança de comportamento, que já sabem, que já estão tomando atitudes para mudança de comportamento, porque fica muito mais fácil de trabalhar. Então, esses pacientes que ainda estão em pré-contemplação e contemplação, que são estágios da mudança de comportamento, onde você não sei o que é que eu preciso para melhorar, ou até sei, mas não quero, estou procrastinando. Você está ocupando um espaço na minha agenda de um paciente que está sofrendo com dor crônica há 10, 15, 20 anos e que quer melhorar. E que só não melhora porque não sabe o que tem que fazer. Porque está caindo em profissional por aí que está incentivando ele a continuar com medo, a continuar evitando, a não se expor às atividades que ele quer fazer. Entende? Então hoje a gente trabalha dessa maneira. E eu tenho convicção que eu não agrado a todo mundo trabalhando dessa maneira. Mas eu não tô aqui para ser seu amigo. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu tô aqui para te falar o que você precisa saber para controlar a dor com autonomia. Não adianta você dizer, mas tá muito cedo para me dar alta. Você tá de alta. Você tá de alta porque durante esses 3, 6, 12, 24 meses, a depender do tempo de tratamento que você tá comigo, você já aprendeu tudo que você tem que fazer para melhorar, tudo que você tem que fazer para manter a sua melhora e tudo que você tem que fazer para evitar que o seu problema volte. Agora, é sua decisão fazer ou não. Eu não posso continuar atendendo você, uma vez que eu já te ensinei tudo que o meu tratamento tem para te ensinar. Entende? Então, se você que está ouvindo isso aí quiser ser tratado com base em ciência e ser tratado de uma maneira onde você vai aprender o que tem que fazer para não depender de mim nem de outro profissional para controlar a dor e fazer um investimento na sua saúde somente uma vez, não ficar, toda vez que eu tô com dor, ali o cara me instala, o osteopata me instala, o acupunturista me mete agulha, o quiropraxista me instala. Toda vez que eu tô com dor, ali faço uma liberação, coloco aquelas botas tecnológicas de recovery pra melhorar, a sensação é boa. Cara, tu não sabe que 72 horas depois sua dor tá lá de novo? E aí, vai ficar dependendo desse terapeuta até quando? Então são provocações que eu tento levantar em toda a minha audiência, em todos vocês que seguem, assistem, escutam os podcasts, para que a gente filtre cada vez mais os pacientes que são comprometidos dos pacientes que são apenas curiosos, tá? E poupar nosso tempo e atender realmente quem quer mudança, né? Porque tratar dor não é fácil. E quando a gente está com um paciente que tem um perfil procrastinador, que diz que quer melhorar, mas não se comporta como se quisesse melhorar, a gente perde muito tempo. Tá? E assim, seu resultado é meu resultado. Eu quero que você melhore. Às vezes, só pra você ter uma ideia, eu trato em terapia até isso. Minha terapeuta fala que eu quero que meu paciente melhore mais do que ele mesmo. E que isso não pode ser assim. Então eu tenho trabalhado isso. Mas só pra você ter uma ideia do meu nível de responsabilidade com vocês, né? A gente quer muito que vocês melhorem, porque vocês são as provas dos resultados das metodologias que a gente aplica. E um outro insight para você entender se o tratamento que você está fazendo funciona ou não é se tem muita ou pouca tecnologia. Se tiver muita tecnologia, a probabilidade é que não funcione. Se tiver pouca tecnologia, a probabilidade é que funcione muito, que você de fato está participando, e que você de fato está aprendendo, e que você de fato tem autonomia e não precisa daquele profissional por muito tempo, tá bom? Lembra sempre que quando você vai no nutricionista, você não sai de lá magro. Você faz um processo de emagrecimento.
Você não sai de lá hipertrofiado, você faz um processo para conquistar a hipertrofia. Você não sai de lá sem diabetes, você faz um processo para conquistar a não dependência de insulina, metformina, glifage, por aí vai. Lembra sempre que quando você vai no médico, você também não sai de lá curado da doença. Você sai sabendo como é a doença, que remédio tem que tomar, quais tratamentos tem que fazer. Na fisioterapia é a mesma coisa. Você não vai sair do meu consultório curado. Você não vai me conhecer e numa consulta eu vou te atender e você vai sair 70% melhor. Isso não existe. Quem fala isso na rede social pra você é charlatão. Encontra a causa da sua dor em uma sessão. Melhore em 5 sessões ou eu devolvo o seu dinheiro. Isso aí é sensacionalismo. Isso aí não existe, tá? Tratamento de dor que já passou de 3 meses, dor crônica, que tem 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não é rápido. Eles variam entre 3 e 24 meses. Então, por exemplo, hoje a gente só trabalha com tratamento de 3, 6, 12 e 24 meses. A gente só tem essas 4 modalidades de tratamento. Eu não atendo ninguém por menos de 3 meses. Menos de 3 meses não é tempo suficiente para tratar uma dor crônica. Então, alinhe sua expectativa. Porque o que você cultivou e o seu comportamento trouxe para você ao longo desses anos, para experimentar dor, experimentar incapacidade, experimentar sofrimento, experimentar ansiedade, não vai ser uma coisa que eu vou tapar com um matador de muriçoca, né? A gente vai ter que usar várias armas e atingir várias esferas da sua vida para que você realmente tenha efetividade no tratamento. Mas no final das contas, sempre vale a pena, beleza? Deixa eu ver, teve um comentário aqui. Se tiverem perguntas, podem colocar. Carol, são poucos profissionais que fazem isso. Exatamente. A gente está numa bolha, sei lá, de 5% dos profissionais. Hoje aqui em Salvador, e olha que eu conheço muita gente, eu conheço, além de mim, mais 3 profissionais, né? Que trabalham dessa maneira. Infelizmente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa live gravada aí. Clica no aviãozinho e encaminha para quem você acha que vai aprender muito e que vai ajudar a saber dessas informações. Amanhã vai estar no YouTube e vai estar no Spotify para vocês escutarem áudio também. Se você tiver qualquer pergunta a respeito de tratamento de dor crônica, de controle de dor crônica, dúvidas sobre meus cursos, mentorias, programas educacionais, nos meus stories tem uma caixinha de perguntas para você mandar diretamente para mim. E amanhã, ao longo do dia, eu te respondo em vídeo, beleza? Grande abraço, movimento é vida.